Boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, 23 de março. Policiais e promotores de justiça fazem uma operação contra uma quadrilha acusada de lavar dinheiro do tráfico. Assaltantes se disfarçam de entregadores para abordar as vítimas. A polêmica das máscaras, o uso volta a ser obrigatório na Paraíba, é motivo de discussão no sul do país. E ainda 3 pessoas ficam feridas num acidente nas dunas do Ceará. O motorista do bug não tinha habilitação. E mais, tá vendo essa conta aí? A gente vai explicar direitinho como você pode saber se vale a pena pagar pelo álcool ou pela gasolina. É agora no Brasil TV. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio fizeram uma operação contra uma organização criminosa acusada de lavagem de dinheiro do tráfico. Uma vida de luxo e ostentação bancada com o dinheiro do crime. E a quase 3 mil quilômetros do Rio, em Buenos Aires, na Argentina. Segundo a Polícia Civil e o Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado, o GAECO, Marcelo Cleiton Alves Diniz e Nali Pires Diniz fizeram viagens e compraram uma mansão na capital argentina, com dinheiro que, de acordo com os investigadores, vinha do tráfico de drogas da maior facção criminosa do Rio. Os dois são apontados como chefes de um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou 3 bilhões de reais nos últimos 3 anos. Os policiais civis estão na capital argentina tentando prender o casal. As investigações mostraram que parte do dinheiro era do traficante Antônio Hilário Ferreira, o Rabicó. Ele é apontado como chefe do tráfico no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, desconfiou de depósitos seguidos de altos valores feitos em agências bancárias próximas da favela. Informou a Polícia Civil, que passou a investigar. Eram depósitos em dinheiro vivo com notas pequenas. A investigação descobriu que esse dinheiro ia sempre para as mesmas empresas. A maioria delas, empresas de fachada. Empresas que não possuem estrutura física, não possuem empregados contratados, não conseguem comprovar a atividade de prestação de serviços, e pessoas físicas, geralmente laranjas, que são usados para fazerem esses depósitos ou serem sócias dessas empresas. Os investigadores afirmam que o dinheiro da quadrilha de Rabicó é lavado de 2 maneiras. Na primeira, os criminosos fazem depósitos fracionados de uma grande quantia de dinheiro em contas bancárias de empresas de fachada. Na segunda, os criminosos lavam o dinheiro por meio de criptomoedas, sem o controle do Banco Central e da Receita Federal. Parte dessas quantias era usada para comprar carros de luxo, drogas e armas que vinham inclusive do exterior para o Brasil. Os investigadores descobriram que o grupo atuava no Rio e em mais 8 estados do Brasil e no Distrito Federal. É onde fica a sede de uma das empresas de fachada da quadrilha. Lá também fica o escritório de contabilidade da organização criminosa que foi alvo de busca e apreensão. Na semana passada, em Brasília, os agentes já tinham prendido o Reginaldo Chaves Lacerda Ribeiro, apontado como o contador da quadrilha. Hoje, na operação, foram presos Alain William Cavalcante Olímpio e Jonathan Souza Bonquimpani. A primeira vara criminal especializada da capital também autorizou o bloqueio de 681 milhões de reais em bens dos investigados. Conseguimos a apreensão de alguns veículos, a apreensão de escrituras de imóveis que vamos analisar, mas que já giram em torno de 6 milhões. Isso tudo, e os bloqueios, efetivamente, nós vamos saber quanto conseguimos a partir do retorno das informações das ordens judiciais. Assaltantes disfarçados de entregadores estão cada vez mais comuns no Rio de Janeiro. Um alerta que vale para todo o Brasil. Veja agora como eles agem na reportagem. O homem com a mochila nas costas parece que está trabalhando honestamente, mas nesse caso é só uma fantasia de entregador. Ele parte para cima do homem que mexia no telefone no Jardim Botânico e rouba o aparelho. Neste outro vídeo, também no Jardim Botânico, uma mulher espera um motorista de aplicativo e por isso está com o celular na mão. Sem nem parar a moto, o assaltante tenta levar o celular, que cai no chão. Neste assalto em Copacabana, um dos bandidos salta da moto e vai em direção à vítima sentada na calçada. Ele foge na garupa do comparsa. Em Padre Miguel, o bandido sobe a calçada e para a moto bem perto do morador. Além de pedestre, tem falso entregador roubando até lojas. Foi o que aconteceu no Engenho Novo. O assaltante primeiro pede os cigarros, depois todo o dinheiro do caixa.
Desde o início da pandemia, o serviço dos entregadores se tornou ainda mais fundamental. Gente que ganha pouco, trabalha muito e leva todo tipo de produto para casa dos clientes. Mas bandidos estão se aproveitando desse momento. Eles compram mochilas com marcas de aplicativos conhecidos e assaltam quem estiver pelo caminho. Este caso aconteceu em Copacabana. O bandido com a mochila do aplicativo chega de bicicleta, desce e pega o celular dessa moça à força. Nessa conversa eu me distraí, realmente não percebi o ladrão atrás de mim. Quando eu me dei conta, eu estava sendo agarrada por trás, ele com bastante força pegou o celular com brutalidade. É uma sensação muito ruim, porque eu utilizo meu celular. Eu sou corretora de imóveis, então a todo momento eu preciso falar com clientes, fazer agendamentos. Então praticamente a minha vida de trabalho estava ali, que foi perdida. O Kleber trabalha de bicicleta como entregador e também é líder de um movimento da categoria. Ele e outros colegas também foram vítimas dos bandidos. Eles roubam, levam o equipamento do entregador e o entregador fica sem moto, sem a bag, e eles passam a usar esse equipamento para cometer esse tipo de crime. Você viu aqui no Brasil TV ontem que um homem morreu eletrocutado em São Paulo ao tentar furtar cabos de energia. Esse problema tem sido cada vez mais recorrente nas capitais e provoca um caos no trânsito, como mostra agora o repórter César Galvão. Olha o que acontece quando o semáforo fica amarelo e piscando. Os motoristas disputam quem passa primeiro, quem tem prioridade. Nesse caos, até os cones de sinalização foram atropelados. O risco de acidentes é visível. Dentro do carro dá para entender melhor o que é cruzar um farol apagado ou no amarelo piscante. O motorista fica aqui sem orientação. Tem que escolher o melhor lugar para cruzar a avenida. Esse cruzamento na Avenida Jornalista Roberto Marinho ficou mais da metade da segunda-feira quebrado. Do outro lado da cidade, o mesmo problema. Farol quebrado no cruzamento entre a Avenida Governador Carvalho Pinto, mais conhecida como Ticoatira, e a Rua Amorim Diniz, na Penha. Este motorista estava com a família inteira dentro do carro. Eu sou morador da região e todo dia praticamente o farol está quebrado. Tem medo de cruzar aqui? Sim, claro, é perigoso, né, a gente atravessar na frente do caminhão e o caminhão pegar o carro da gente. Os cabos cortados e espalhados por todo lado ajudam a entender por que uma parte dos semáforos não funcionam. O furto acontece sempre de forma muito rápida. O conserto é que é demorado. Enquanto a gente gravava, um carro de manutenção da CET passou pelo cruzamento, mas foi embora. Só quem apareceu foram técnicos de uma empresa de telefonia para arrumar a fibra ótica, que foi cortada. A capital enfrenta o pico do vandalismo. Quando uma caixa como essa, chamada de controlador, é danificada, até 5 cruzamentos podem ficar sem semáforos ao mesmo tempo. Nos últimos 4 dias, 2 tentativas de furtar cabos terminaram de forma trágica. Um homem de 30 anos foi eletrocutado dentro do túnel em Higienópolis. A Enel disse que ele tentava furtar cabos de energia. No sábado, outro homem foi encontrado morto ao lado de cabos cortados na cidade de Tiradentes, zona leste da capital. Neste cruzamento da Praça da República, tinha mais semáforos fora do ar e fios desencapados em um dos postes. Com esse aparelho, fizemos o teste para saber se alguém poderia sofrer uma descarga elétrica. Felizmente, os fios não estavam energizados. Segundo a CET, vândalos e ladrões chegam a danificar até 18 semáforos por dia. O diretor do Conselho de Segurança da Penha parou quando viu o farol apagado. Agora, a população precisa entender que quando vê um cidadão fazendo esse tipo de atividade, chamar a polícia, porque isso é um crime e nós estamos pagando muito caro por esse crime. Vamos tratar agora de um assunto muito sério. Os índices de cobertura vacinal infantil estão caindo no Brasil. E aí, doenças que já foram erradicadas podem voltar se os pais não levarem as crianças para a imunização. E choro na hora do Heitor tomar a primeira dose da vacina contra a poliomielite em Chapecó, Santa Catarina. Mas se ele não entende por que passou por isso,
o pai sabe muito bem. É bom a gente sempre manter em dia, né? Não tem algo melhor do que a gente ver um filho crescer saudável, né? Mas cada vez menos mães, pais e responsáveis pelas crianças tomam esse cuidado. A cobertura vacinal contra a polio chegou a 100% no Brasil em 2013. Em 2017, ficou em 84%. E no ano passado, despencou para 67%. 3 a cada 10 crianças não foram vacinadas. A doença é considerada erradicada no Brasil há mais de 30 anos. Desde 1989, não é identificado nenhum caso no país. Se a gente parar de vacinar, essas doenças que deixaram de acontecer no nosso país podem recrudescer e nós poderemos ter as nossas crianças adoecendo por essas doenças. Aqui no Brasil, a região norte tem a cobertura mais baixa do país. No Amapá, apenas 49% das crianças estão vacinadas contra a poliomielite. Nós temos que ter uma meta acima de 90%, que é a meta exigida pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde. E a gente está lutando exatamente para isso. Outra doença que preocupa é o sarampo. Em 2016, o Brasil chegou a receber o certificado de eliminação do vírus, concedido pela Organização Pan-Americana da Saúde. Mas o sarampo voltou. Em 2020, foram 8.448 casos confirmados. A cobertura da vacina contra o sarampo no Brasil caiu de 86% em 2017 para 71% em 2021. Ao vacinarmos contra várias doenças do calendário infantil, não prevenimos só a doença aguda naquele quadro inicial, mas prevenimos sequelas de longo prazo. A pandemia também fez as pessoas ficarem com medo de ir aos postos de saúde. Foi o caso da Paula, que mora em Planaltina, no Distrito Federal. O filho dela, de 8 anos, tomou a vacina contra a Covid. Mas a filha, de 3 anos de idade, está com 4 vacinas atrasadas. Eu sempre fui certinha, sabe, com as vacinas dos meus filhos. Só que quando iniciou a pandemia, eu fiquei meio receosa, né, de ficar indo em postos de saúde, porque super lotado. E eu sei da importância das vacinas, né? E eu quero atualizar a vacina, a caderneta da Paloma, o mais rápido possível. A Justiça da Paraíba determinou que o uso de máscaras volte a ser obrigatório na capital. João Pessoa. A ação foi movida pelo Ministério Público, que questionou 3 pontos do decreto da Prefeitura de João Pessoa, publicado no sábado, dia 18. Ele autorizava a população a ficar sem máscara em locais abertos, autorizava crianças até 12 anos de idade a permanecerem sem máscara em locais fechados e também dizia que não era mais necessário apresentar o teste negativo para a Covid-19 para ter acesso a shows aqui na capital. Agora, João Pessoa volta a exigir o uso de máscara em todos os lugares e também esse teste negativo para a Covid para ter acesso aos shows por aqui. Nas ruas, a maioria das pessoas saiu de casa hoje com a proteção no rosto e a Justiça considerou que, como se trata de um problema de saúde pública, deve prevalecer o bem coletivo. Por isso, devem valer as medidas mais restritivas. Com isso, a cidade de João Pessoa passa a seguir a norma do estado da Paraíba, que determina o uso de máscaras. A Procuradoria do município disse que vai recorrer. Já lá no Rio Grande do Sul, o uso de máscaras está causando polêmica. A repórter Luísa Larroca é quem explica. Mais de 30 municípios aqui do Rio Grande do Sul já derrubaram o uso da máscara em locais fechados. Mas para o Ministério do Trabalho, as decisões dos prefeitos contrariam normas do governo federal. Isso porque uma portaria conjunta dos Ministérios do Trabalho e da Saúde, do dia 18 de junho de 2020, determina que os trabalhadores têm que usar a proteção em local fechado. Segundo o Ministério do Trabalho, essa decisão, ela sobrepõe, então, os decretos municipais e permanece em vigor até que se diga, por exemplo, que a pandemia acabou. Por isso, é importante que as empresas fiquem atentas com as medidas sanitárias, que inclui aí, além do uso da máscara também, o distanciamento social, o uso de álcool gel e, claro, o afastamento em caso positivo para a Covid, senão elas podem ser multadas. Uma maternidade que custou caro aos cofres públicos e nunca funcionou volta a ser alvo de discussão em Belo Horizonte. Um problema comum em vários pontos do Brasil é o desperdício do nosso dinheiro. Em 2009, os moradores da região de Venda Nova comemoraram a conclusão das obras da maternidade Leonina Leonor Ribeiro,
que ocuparia 2 andares do prédio onde funciona a UPA. Mas 13 anos depois, a unidade que custou R$4.900.000 aos cofres públicos ainda não atendeu ninguém. A expectativa era que fossem realizados cerca de 500 partos por mês. A filha da Maria Goretti nasceu na mesma época da conclusão das obras. A maternidade fica na rua da casa dela, mas na hora do parto teve que buscar atendimento em outro hospital. A gente fica muito triste mesmo, de ver uma coisa tão bonita, tão bela, né, que foi construída, foi equipada, né, na realidade, para a maternidade. Você vê tudo destruído, é muito triste. O impasse sobre o futuro da maternidade é antigo. Em 2019, integrantes do Conselho Municipal de Saúde visitaram o local como forma de pressionar a prefeitura a abrir a unidade. Na época, o secretário municipal de saúde, Jackson Machado Pinto, disse que para colocar a maternidade em funcionamento seria preciso um investimento de mais de R$5 milhões. Houve o desperdício do dinheiro público, já que a estrutura já está montada para isso. Tem leito, tem UTI. Para adaptar essa estrutura para isso, nós gastaríamos outros 5 milhões. Em 2021, o Conselho denunciou o abandono do espaço e mostrou que parte da estrutura, como as banheiras usadas em partos humanizados, tinha sido removida. Alegando falta de diálogo com a Prefeitura, a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Carla Anunciata, e a Rede pela Humanização do Parto foram à Justiça para impedir as mudanças no espaço e garantir que a maternidade fosse aberta. A Justiça, então, determinou a suspensão imediata das obras sob pena de multa diária. Na semana passada, a Justiça derrubou uma liminar de 2021 que impedia o desmonte da maternidade. Com a decisão, a Prefeitura de Belo Horizonte vai poder realizar alterações no espaço. A Secretaria Municipal de Saúde diz que realizou estudos e identificou que não havia demanda para uma nova maternidade. Por isso, decidiu usar a estrutura para criar o Centro de Atendimento à Saúde da Mulher. Não há necessidade de leitos em Belo Horizonte. O próprio Tribunal de Justiça, na sua decisão, ele cita isso. A maternidade, da forma que estava concebida e da forma que seria concluída, ela não teria lá uma UTI. Então, qualquer problema que houvesse no parto com a mãe ou com a criança, nós teríamos que buscar uma ambulância e levá-la para um hospital. O Conselho Municipal de Saúde recebeu a notícia com indignação. O Conselho aprovou em conferências, em documentos, a abertura de uma maternidade e a Secretaria, por vontade própria, sem consultar o Conselho, sem consultar a população, decide destruir a maternidade e abrir um outro serviço no seu lugar. A Secretaria de Saúde de Belo Horizonte informou que o investimento de R$3 milhões para transformar a maternidade num centro de saúde da mulher não sairá dos cofres da Prefeitura e sim da contrapartida de uma instituição de ensino e que o espaço vai começar a funcionar em 60 dias. A seguir, a gente vai ensinar uma conta que pode ajudar você a economizar na hora de abastecer o carro. Até já! Estamos de volta. Com a alta do preço da gasolina, os motoristas tentam maneiras de economizar. Nem sempre vale a pena abastecer o carro com etanol. A gente vai ver agora como fazer aquela famosa conta para saber se é mais vantajoso ou não. O motorista está numa sinuca de bico. Etanol caro, gasolina valendo ouro. Tá tudo caro. Infelizmente, quem precisa trabalhar, né? Trabalha com veículo, ou vai longe, precisa abastecer, né? Mas como saber com qual combustível compensa mais abastecer? A regra é a seguinte: é só multiplicar o preço da gasolina comum por 0,7. Se o resultado for menor do que o valor do álcool, vale encher o tanque com gasolina. Se for maior, é porque o álcool está mais em conta. Veja o exemplo deste posto na Asa Norte. Aqui a gasolina está a R$ 7,19. Multiplicando por 0,7 dá 5,03. Como o álcool está a R$ 5,99, é mais vantajoso colocar a gasolina.
é que o álcool rende 30% menos que a gasolina. 1 litro de álcool tem o equivalente de energia a 700 ml de gasolina. Então, se eu queimar 1 litro de álcool, eu vou gerar a mesma quantidade de calor que 700 ml de gasolina. Portanto, não faz sentido eu pagar por 1 litro de álcool mais do que 70% do preço da gasolina, porque senão é mais barato eu abastecer com gasolina. Mas nem sempre é o preço que decide. Se você levar em conta o cuidado com o meio ambiente, vai perceber que o álcool tem lá suas vantagens. É um combustível que vem de uma fonte renovável, que gera emprego, é um combustível mais limpo, né? O resíduo dele é um resíduo mais limpo do que da gasolina. O etanol vem da cana-de-açúcar. São as usinas que escolhem se vão direcionar a produção para o combustível ou para o açúcar. E essa decisão depende principalmente do preço desses produtos no mercado. Com a alta do etanol nos últimos meses, especialistas já sabem o que esperar pela frente. Enquanto o barril estiver caro, o barril de petróleo estiver caro, o preço do álcool deve subir e o produtor que tem essa possibilidade de decisão de curtíssimo prazo deverá optar pela produção de álcool. Já o preço da gasolina é atrelado ao barril do petróleo. O preço do etanol só deverá cair se houver uma queda no preço do barril do petróleo. Isso está relacionado ao ambiente externo, né? Não adianta a gente estar intervindo, não adianta a gente estar simulando. O que a gente faz quando a gente intervém, quando a gente força quedas artificiais de preços? A gente apenas prolonga esse problema por mais tempo. 3 turistas ficaram feridos durante um acidente com um bug nas dunas do Ceará. O motorista, veja só, não tinha habilitação. O motorista estava passeando, estava trafegando nesse veículo com 4 turistas. 3 deles ficaram feridos. Uma criança de 9 anos, um adolescente de 14 anos de idade e também um homem de 41 anos e foram levados a hospitais da região. Um helicóptero também foi acionado para ajudar a agilizar esse atendimento às vítimas. A Secretaria de Patrimônio e Transporte de Caucaia informou que o bug era irregular e não tinha autorização para fazer esse passeio com os turistas. Eles informaram ainda que o veículo foi apreendido e que o motorista vai ter que pagar multa. Outra informação da Secretaria é que os passeios regulares são feitos em uma rota oficial, onde há fiscalização. A Secretaria também orienta aos turistas que sempre procurem esses profissionais credenciados, até mesmo para garantir a segurança durante esses trajetos. Essa semana nós mostramos aqui no Brasil TV a soltura de filhotes de tartarugas no mar em Ilhéus, lá na Bahia. Pois é, esse espetáculo se repetiu com 50 filhotinhos que nasceram no santuário do Projeto Amar. E a repórter Araceli Romão foi lá acompanhar. Nessa área demarcada existe vida sendo gerada. São berçários de ovos de tartarugas marinhas. No período de outubro a maio, as fêmeas escolhem locais como esse, no litoral de Ilhéus, para fazer a desova. Os ninhos são identificados e monitorados diariamente pelos voluntários do Projeto Amar, uma organização sem fins lucrativos. Em até 60 dias após a postura, os ovos eclodem. Do nascimento dos filhotes até a chegada das tartaruguinhas ao mar, a ONG está presente. 50 filhotes de espécies diferentes foram soltos na praia de São Domingos, zona norte de Ilhéus. Um caso aqui foi a tartaruga oliva, a de pente e a cabeçuda. Então é muito significativo para o Projeto Amar, né, que faz esse trabalho há quase 7 anos, a conservação marinha. Então a gente espera ultrapassar a marca do ano passado, que foram 450. Então a gente espera chegar a 600 ninhos nessa temporada. A cada 1000 tartaruguinhas, em média 2 conseguem chegar à fase adulta de reprodução. Elas morrem ou por predação natural ou pela ação do homem. Antes da soltura dos filhotes, flagramos dezenas de barcos no mar, na região de São Domingos. Segundo o veterinário da ONG, os pescadores faziam arrasto, um método de pesca que envolve puxar a rede através de uma ou mais embarcações. Isso numa área de alimentação de animais, o que é ilegal. Esses banhistas assistiram à soltura das tartarugas marinhas na praia. O início de uma jornada da vida, um espetáculo da natureza. É uma coisa linda, maravilhosa de se ver. Me sinto privilegiado de estar aqui. Emocionado? Muito emocionado. Ver umas pequenas vidas dessa, fantástico. O Brasil TV fica por aqui, te lembrando que o Jornal Nacional começa às 8h30 da noite pelo horário de Brasília. Boa noite e até amanhã.